E aí? E aí, Caveira, boa tarde. E aí, tudo bem com você? Tudo bom sim, e você? Estou maravilhosamente bem. Bom, a gente recebeu várias perguntas. Eu tô sabendo. Tá preparado? Está prontinho? Estudou? Estudou? Não, não. Eu sou aquele tipo de aluno que não estuda para prova, não. Olha, então a primeira pergunta foi: Olá, gostaria de saber mais sobre a sincronicidade. Tenho sincronicidade com pessoas, números, a todo momento e lugar. Ainda não me caiu a ficha do porquê isso acontece comigo. Gratidão e muita luz. Muita luz para ela também. É um conceito de Jung, né? Jung, não sei como fala. Sim, Jung introduziu ele deu essa palavra sincronicidade. Uma relação causal dentro de um contexto da proposta cognitiva de um significado a partir da cognição e capacidade perceptiva. Às vezes você pode olhar para o número π, todas as consequências, dar uma conotação e achar códigos pela sincronicidade, pela capacidade perceptiva, porém dentro da infinidade de números que tal cálculo expõe, você pode achar tudo lá dentro. E ao mesmo tempo, dentro da mesma função e do mesmo método psicológico e também orgânico, neural, condicionado à expressão do próprio saber pelo conceber e concernir de si mesmo, o ser passa a ver os mesmos códigos induzindo as sinapses e constantes correlações naturais, fazendo com que, como eu disse anteriormente, pulzinhos emanem, dando sentido a um porquê não. Compreende? Então, é como se fosse indissociável a sincronicidade da interpretação de sincronicidade. Exatamente. O menino levou 21 anos para poder construir isso e a gente está aqui dissecando em tão pouco tempo, né? O menino que eu digo é o tal do Jung, Carl Gustav Jung. Sim, mas eu acho que ele parou nisso, ele via a sincronicidade como uma coisa que se passava fora dele. Exato, mas é o transpassar que ecoa de dentro para fora sobre a cognição e a captação das informações externas sobre uma intenção interna, moldada pelos graus de consciência e níveis de ego, sobre a quantificação, linearização e contextualização da própria forma. Os atos ou conexões acausais, como o mesmo Jung coloca lá por meados de 1930. Então, a sincronicidade pode-se dizer que nada mais é do que a bolha refletindo de volta a você a, a sua interpretação de que existe sincronicidade. Sim, nós podemos dizer que é uma volta. Vamos supor que a sua essência esteja ali passando uma informação importante que não seria filtrada de forma adequada. Então ela reflete na bolha e a bolha te bombardeia das informações para você decodificar e moldar as informações de fora para dentro. O caminho podia ser mais curto desse jeito. Entendeu? Sim, mas sem o filtro. É porque O filtro seria o contexto inverso, seria de fora para dentro. O filtro seria de fora para dentro e não de dentro para fora. Às vezes as pessoas estão lá no seu momento de ócio criativo e olham para a panela e tem aquela ideia. É o que está acontecendo, só que dentro de um contexto mais finito e não vendo panela em tudo quanto é lugar, até na bunda das pessoas. Entendeu?
Entendi. Acho que ficou claro. E a ficha a pergunta, então, por que isso acontece com ela? Porque ela está passando a perceber informações dentro daí de contexto interpretativo, que no caso dela é interessante ela analisar de fora para dentro. E expor de dentro para fora de um contexto natural e real. Se ela tiver alguma dúvida, ela pode entrar em contato com vocês. Sim. E talvez resumindo, porque acontece com todo mundo quando a gente começa a ter mais consciência de que não há separação entre eu e o externo. Exatamente. E aí eu vejo que o externo brinca comigo o tempo todo. É uma grande brincadeira de externo com interno, de interno com externo. O que tem dentro tem fora. Podemos partir para a próxima? Sim, podemos. Acho que assim ficou um bom resumo. O que tem dentro tem fora. O contexto dimensional funciona da mesma forma. É um emaranhamento. O que tem dentro tem fora, o que tem fora tem dentro, e todas as dimensões estão correlacionadas e interligadas sobre cordas. Então vamos à próxima, senão isso dá toda uma hora. Só do emaranhamento já dá toda uma conversa. A gente vai abordar no futuro o tal do emaranhamento quântico. Sim. Então, a próxima pergunta é: gostaria que falasse sobre a maçonaria e outras ordens voltadas para o aperfeiçoamento do ser humano. Muito obrigado. Muito de nada. Quando eu, junto com um amiguinho, para a gente se descobrir junto, passar por experiências, e por afinidade vem um terceiro amiguinho, a gente fica tudo amiguinho, dá nossas cabeçadas entre nós, dá cabeçadas nos outros de forma grupal. Eu tenho uma ordem, tenho um princípio, tenho afinidade. Normalmente as pessoas são psicopassivas e a passividade acumula diante das experiências mútuas trazidas por afinidade. É o mesmo princípio que nós colocamos diante da pessoa que vai fazer fofoca da vizinha para outra vizinha, quando na verdade quer falar mal de todo mundo. E diante da percepção inconsciente da afinidade que existe entre as duas pessoas, elas exaltam as suas qualidades naturalmente quando destrói a reputação ou o ponto de vista alheio, não importa. Mas na verdade Diante disso, não ia dizer que na verdade... Calma, não me tudo bem, interrompa, você é mal educada. Desculpe, fui mal educada. Meu Deus do céu. Sim, já me calei. Quando na verdade estão colocando conceitos pessoais e exaltando o seu ego, deixando de lado o seu ponto natural de expansão e dando ladinho para uma paz momentânea. Na verdade estão buscando o auto-reconhecimento natural. Mas voltando ao foco, dentro dessas ordens voltadas ao aperfeiçoamento pessoal, o princípio moral é exaltado e pela lei da afinidade, a decodificação e a expansão dos próprios padrões e das próprias formas de enxergar o mundo são coletivados entre os seres que adentram as mesmas ordens. É um conceito natural humano. Seres tendem a se unir no frio, são princípios naturais da própria psique, ainda não tão bem compreendida. Entende? Sim, e aí como manifestação de uma intenção coletiva vão ter uma simbologia que é socialmente concordada e tal. Quando vocês introduzem esses assuntos diferentes, pessoas com afinidade entram em contato.
o menino chama de grupo, mas nada mais é do que uma ordem consciencial que promove a consciência a todos que se afinizam e procuram. É a mesma coisa. A diferença é que não é fechado e não tem ritual iniciático. Se tivesse, eu também não vinha aqui, não. Sim, Se então é que me entende. seria uma diferença de forma. É. O Mas conteúdo é o autoconhecimento, o porque é aberto. autoconhecimento. É. Eu acho mais rápido. Mas nem todo mundo se afiniza, né? Exato, exato. Mas é bonito, porque aí todo mundo pode ir pelo caminho ao qual ele se afiniza. Todos os rios correm para o mar. É. Acho que ficou respondida, né? Eu também acho. Vamos ver o que eles acham, né? Sim, mas se não ficou, é só ir perguntando mais. E aí fazer perguntas mais específicas também, se essa não ficou bem respondida. A gente convida a participação. Então, a próxima pergunta, por favor, perguntar ao senhor Caveira sobre o livro do Apocalipse, capítulo 5, dos versículos 1 ao 14. Se isso descreve a chegada de Jesus ao céu. Tá com o livro aí? Estou com o livro aqui. Quer que eu leia? Eu vou pausando e a gente vai construindo um ponto de vista. Pode ser assim? O que você acha? Tudo bem. Então vamos. Capítulo Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 começa a descrever. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ponto. Ponto, sim, ponto. Quer ir frase por frase? Porque são só 14 frases. Só quando eu ponho ponto. Tudo bem. Joinha? Joinha, combinado. Socialmente combinado. O que ele viu foi um Taurus diante de um processo perceptivo onde o que está dentro está fora. Os campos se contraem, olha. Diante do que está dentro está fora. As informações de dentro transpassavam para as de fora, em 7 níveis, e uma proposta sustentadora da própria consciência mor que se manifestava ali em tal trono, diante das informações que transpassavam a realidade, e de fora para dentro e de dentro para fora, assim como está dentro está fora, se manifestavam diante da ótica do ser que viu tal informação. Podemos continuar. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ponto. Diante da força da própria consciência em uma expressão natural, a energia do movimento sobre uma força natural e um prímax da própria psique era denominada como anjo. E a falta de consciência não desbrava tal conhecimento diante do próprio Taurus essencial e os 7 níveis das informações sobre expressões naturais, sobre condições interpretativas. Podemos seguir. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. É o mesmo conceito que ocorre quando esse menino recebia a Padilha. Chorava muito, porque a energia era uma constante. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro.
como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. São interpretações sobre conceitos da força da própria emanação do leão, não totalmente são ou totalmente consciente diante da própria interpretação. Ou seja, um leão imaturo. Entende? O leão imaturo, mas ele fala que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Sim, e aí as informações foram passadas e diante do leão imaturo dentro do observador, ele teve esses conceitos de estar chorando, etc, 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 e as informações foram filtradas dessa forma. Mas quando se vê o cordeiro, então ele está vendo o leão já maduro e imolado. Consciente, exato. Consciente. O ego já foi transpassado. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número dele milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Instigando o próprio Cordeiro interior em todos, por todos e através de todos. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Exato. Os 4 animais eram expressões sobre os 4 elementos da própria manifestação da realidade. Sobre interpretações e filtros, entende? E os 24 anciãos? São 24 expressões positivas dadas aos conceitos morais da consciência e da psique. Seriam essas as 24 personificações do ego, então, mas na sua manifestação positiva? Também. É isso, esse foi o final, esse é o versículo 14. Sim, perfeito. Não só a ida de Cristo Jesus aos céus, mas também a forma interpretativa que você pode dar na própria ascensão do reconhecimento de si mesmo sobre um conceito interpretativo do mundo. Entende? Sim, isso pode também descrever um processo interno. Exato. De consciência crística nesse caso. Exatamente. Então, nessa visão interna, é porque começa com essa descrição de um livro escrito por dentro e por fora. Então, o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. E selado com 7 selos. Selado com 7 selos podem ser os chakras? Selado com 7 níveis de expressão
da própria vibração. 7 faixas frequenciais. Como dito no início, e como houve problemas para manifestar tal informação. Então, seriam as 7 faixas frequenciais do Taurus, ou dos níveis da árvore da vida, abaixo Também. de Biná, abaixo de Saturno? Abaixo, não. São Não. manifestações das faixas olhadas no Taurus de fora para dentro. O manifesto do próprio Taurus é uma consequência da própria essência, que se dá a partir da sustentação da árvore da vida. Entende? E como que isso se relaciona com a sustentação das faixas frequenciais feita pelos amigos da coroa de cada um? Cada um tem um tipo de expressão sobre o contexto da sua essência dentro de uma função consciencial determinada para cada ser. Naturalmente, por afinidade. Será mais abordado em breve. Então, se estamos olhando nessa perspectiva de olhar um processo interno, então essa outra parte também tem um sentido interior, porque vem essa parte de quem é digno de abrir o livro e desatar os selos. Com a informação inicial, nós nos damos o direito de reanalisar o que foi dito diante do ponto de que aquele livro era a própria manifestação da essência. E diante daquilo, toda a informação já estava ali, tanto fora como dentro, e diante disso, a forma com que ele interpretou pode ser uma ferramenta para todos chegarem ao ponto de ver a intenção pura em todos. Entende? Uhum, sim. Sim. Podemos. A próxima pergunta ou podemos olhar para essa próxima parte do texto assim? Não, vamos deixar aberto, vamos deixar as pessoas terem essa ferramenta. Você não faz as coisas pelas crianças, você deixa elas cuidarem das coisas que elas podem fazer sozinhas. Você só dá a ferramenta. Então, o que ele viu não era bem isso, o que ele viu era isso aqui. Ah, ele viu isso, então o que ele viu depois pode ser uma consequência disso aqui. Vamos pensar. Entende? Sim, é porque fica muito rico, porque inclusive, porque eu uso esses termos. Já está bugando o seu cérebro aí, olha deixa só, para pensar nisso depois. Sim, tudo bem, tudo bem. Tá tranquilo. Vamos à próxima pergunta, então? Por favor. Não, o tema não é o apocalipse do versículo 1 ao 14. O tema são as perguntas, e você não está ajudando. Mas olha, o apocalipse no versículo... Eu já dou spoiler. E você pega e fica com isso. Você está me provocando. As coisas não dão certo. Depois eu falo, a culpa é dela, a culpa é dela. Ela me prendeu no círculo e fez magia. Olha aí, é uma transição, então, muito boa para a próxima pergunta, então. Já que te prender no círculo e fazer magia, acho muito interessantes as entidades que explanam tantos assuntos relativamente inacessíveis para nós aqui nesse orbe. Eu tenho uma dúvida pela minha simplicidade. As entidades que se denominam tais como meia-noite e tranca-rua são tidas como negativas pelas crendices populares, mas ao ouvir, se nota que não o são. A minha curiosidade é por que essas entidades são tidas como negativas por certos grupos sociais. Como o rap é visto?
O rap é visto como negativo por certos grupos sociais, assim como o funk e muitas outras manifestações. Quando você amplia a ótica, como você vê o rap? Eu gosto de muitos raps. Ok, mas quando você amplia a ótica, você vê como uma manifestação cultural dada a um contexto histórico, uma interpretação e uma ótica do mundo sobre a manifestação da voz de quem não tem tanta voz, segundo ao contexto social. Então é um mal que os outros dão, mas quando eu vejo assim, não é. E tudo que dá medo e receio e vá contra e instiga a minha reflexão, que o próprio rap faz, não é bom, eu reprimo. Assim como eu reprimi as mulheres, assim como eu reprimia os negros, toda repressão é uma necessidade ou medo da própria verdade, e uma associação sobre o ego que quer se manifestar e ser único, e não apenas um coadjuvante perante a existência, a expressão da própria essência, que também está no rap, também está no Exu, também está nos negros, também está nas mulheres, e está em tudo. Agora, por que meia-noite, caveira? Por que esses seres têm esses nomes? Porque falam a verdade. Que vão lá na ferida e falam, olha, você está jogando para debaixo do tapete, mas está fedido aqui. O rap também, né? Mais terra, terra, povão. Assim, são mais tranquilas. Ou então, se finge que são. Entende? Sim, de forma mais geral, na verdade, muitas manifestações mais populares são tidas como bastante negativas por certos grupos sociais. Religião, uma série de coisas. A gente não precisa ficar divagando aqui, porque o Sim, princípio da reflexão já foi instigado. sim, é o mesmo princípio. Exato. É o mesmo princípio egóico do ego que não quer se ver co-criador de uma realidade, e sim o criador da realidade. Então, o que é diferente, ele ataca. Exato. Ficou alguma dúvida? Olha, ficou bonito. Ficou Eu bonito. agradeço novamente a oportunidade. E pois não, pode falar. Não, eu sei falar que o Pai José fala um pouquinho mais sobre isso, acho que na lição 13 do curso em Milagres que ele fez. As pessoas vão ouvindo, vão descobrindo, vão ligando, vão realizando sinapses. Como eu disse, por si mesmo, a gente dá as figurinhas e dando as figurinhas a gente aprende também em conjunto e é de uma grande brincadeira natural e gostosa, sem pressão. Eu agradeço novamente a oportunidade e qualquer dúvida estamos à disposição. Como é que fala? Aqui é igual telemarketing. Ligou, a gente fala. Sim, saque, serviço de atendimento ao cliente. Exato. Paz, até breve. Gratidão.